He-Man contra o futuro. O dia em que a espada falhou o fim da lenda U, que você faria se, num único instante, tudo que tornava você invencível se tornasse sua maior fraqueza, se a força que sempre usou para proteger os que ama fosse a arma que seu inimigo esperava para destruí-los? Imagine carregar o peso de um reino nos ombros e descobrir que seus músculos, por mais poderosos, não podem salvá-lo. Esta é a história do dia em que He-Man, o homem mais poderoso do universo, descobriu que seu maior poder não estava em seus braços, mas em uma verdade que ele passou a vida inteira escondendo: a mente do príncipe Adam. A paz foi quebrada, não com um grito de guerra, mas com um silêncio eletrônico e opressivo, que precedeu a abertura de um portal de luz azulada e pura energia, rasgando o céu sobre o Palácio Real. Dali desceu não um exército de monstros, mas uma frota de naves silenciosas, de linhas geométricas perfeitas e sem nenhuma marca ou insígnia. Delas desceram soldados. Eram os cibernéticos de Corronos. Suas armaduras eram prateadas e fluidas, mudando de forma, e seus rostos eram placas de metal liso. Sem olhos, apenas um ponto de luz vermelha, que escaneava tudo. A batalha foi breve e unilateral. Os raios de energia dos invasores não matavam, desintegravam a matéria em suas partículas elementares. As espadas da guarda real ricocheteavam inutilmente. Foi quando Adam, vendo o pânico nos olhos de seu pai, o rei Randor correu para um lugar secreto. Erguendo a espada do poder para os céus, ele bradou as palavras ancestrais pelo poder de Re-A, e Essecaú, ele o transformou. A energia cósmica envolveu Adam e Cringer. O pacato príncipe inflou em músculos monumentais. Sua roupa rasgando-se para revelar o harness de pele de tigre. Cringer rugiu transformando-se no poderoso Battlecat. Era He-Man, uma torre de força indestrutível. Com um salto que rachou o mármore, ele se lançou contra a linha de frente dos cibernéticos. E então aconteceu o impensável. O líder dos cibernéticos, uma figura mais alta chamada Algoritmo Primário, simplesmente ergueu uma mão. Um campo de força dourado e estático parou o punho de He-Man no ar. Pela primeira vez, alguém parou seu golpe sem recuar um centímetro. Análise concluída, ecoou uma voz mecânica e sem emoção do algoritmo. Padrão de força 99,7% previsível. Frequência energética de Grayskull catalogada e neutralizada. Um pulso de energia dourada emanou do algoritmo. A espada do poder, normalmente brilhante, emitiu um som de cristal rachando e seu brilho morreu. He-Man sentiu uma fraqueza avassaladora, como se seu próprio sangue tivesse se tornado chumbo. Ele caiu de joelhos, voltando a ser Adam, desorientado e fraco, ao lado de um Cringer assustado. O algoritmo primário olhou para o jovem príncipe caído, seu ponto de luz vermelha piscando. Variável imprevista identificada. O hospedeiro é estrategicamente irrelevante. O alvo é a fonte. O alvo é Grayskull. Eles não estavam ali para conquistar Eternia. Estavam ali para apagar sua magia. E haviam começado desarmando seu maior defensor. O que você faria no lugar de Adam? Como liderar quando sua maior arma se tornou inútil? Se esta história está te prendendo, comente abaixo com uma palavra, estratégia ou força. Qual você acha que será a verdadeira chave para vencer? Sua opinião faz parte desta batalha. A ameaça do futuro chegou e o passado de glórias não significa nada. Na próxima parte, a queda dos gigantes. Veremos Adam em sua hora mais sombria, enquanto Maat Armes e Teela tentam entender um inimigo
que não joga pelas regras da magia ou da força, mas pela lógica implacável da predição total. O castelo de Grayskull, o último bastião, está prestes a ser violado. Inscreva-se para não perder. O silêncio no Salão do Trono era mais aterrorizante que qualquer grito de batalha. A poeira dourada da desintegração ainda pairava no ar, um brilho macabro que ilustrava o poder absoluto dos cibernéticos. No centro, de joelhos e ofegante, estava Adam, não o He-Man, mas o príncipe. Suas roupas, outrora vibrantes, estavam manchadas de sujeira e suor. Ele tremia, mas não de medo. Era a fraqueza piesse traumática de ter uma força cósmica arrancada de seu corpo. Ao seu lado, Cringer encolhia-se, emitindo um ganido baixo, seus grandes olhos cheios de um terror que ia além do instintivo. Matt Arms foi o primeiro a se mover, seu rosto uma máscara de choque contido. Ele ajudou Adam a se levantar. Ferido? Vazio, Adam sussurrou, olhando para suas mãos, que pareciam tão frágeis. Duncan a espada. Está fria? A espada do poder, agora um pedaço de metal opaco e pesado, repousava no chão. Era um símbolo quebrado. Tela correra para a muralha. Seus olhos de esmeralda, escaneando o horizonte com fúria estratégica, eles recuaram, mas não foram embora. Estão formando um perículo ao redor do castelo de Grayskull. Sua voz tinha um tremor contido. Ela olhou para Adam e pela primeira vez não havia frustração em seu olhar, mas uma perplexidade profunda. Quase uma pena. Ver o invencível cair era como ver o sol se apagar. A confusão era geral. Orco, flutuando nervosamente, tentou um feitiço de reconhecimento. Em vez disso, conjurou uma nuvem de pequenos pássaros de algodão doce que piavam informações inexistentes antes de se dissolverem. Eles não têm magia. Como podem não ter magia para eu contra-atacar? Ele choramingou, sua lógica Troll sendo violada. Foi então que o holograma apareceu. No centro da sala, a imagem do algoritmo primário materializou-se, sua forma prateada e impassível. Povo de Eternia, não somos seus conquistadores, somos seus arquivistas. Sua linha do tempo é uma anomalia. A energia mágica conhecida como poder de Grayskull é uma variável caótica que contamina o contínuo. Nossa missão: neutralizar a fonte, estabilizar a realidade, render-se à lógica. A resistência é um cálculo inútil. A imagem desapareceu. O rei Randor, envelhecendo diante dos olhos de todos, vira-se para seu conselheiro mais sábio. Matt Arms, o que é isso? De onde vem? Duncan, o estrategista, estava perplexo. Eles vêm do futuro, majestade. De um futuro onde a magia foi erradicada, ou considerada um câncer. Eles não atacam nossos exércitos. Atacam nosso próprio conceito de poder. E eles estudaram He-Man, mapearam cada movimento, cada explosão de força. Para eles, ele é uma equação resolvida. A constatação caiu como uma lâmina. O homem mais poderoso do universo havia sido hackeado. Os dias seguintes foram um pesadelo de impotência. Os cibernéticos não lançavam um grande ataque. Eles executavam um cerco perfeito e algorítmico. Quando um pelotão da guarda avançava, os soldados eram cercados por campos de força que se adaptavam na hora a seus estilos de luta, neutralizando-os com eficiência clínica. Qualquer feitiço lançado por um mago da corte era absorvido e desmontado por dispositivos dos cibernéticos, que depois replicavam uma versão naomédica e precisa do mesmo efeito. Adam estava à beira do colapso. Ele vagueava pelos corredores, a espada inútil nas costas, um fardo físico e simbólico. Ele tentou se transformar novamente em segredo. O grito pelo poder de GR
Aiscaú ecoou fraco no penhasco. Um lampejo de energia o envolveu, mas foi imediatamente suprimido por uma frequência dourada que parecia emanar do próprio ar. Ele caiu no chão, nauseado, como se seu próprio corpo o rejeitasse. A tecnologia deles havia criado um campo de supressão mágica ao redor de Grayskull. Cringer era sua única constante. O tigre, ainda assustado, não se afastava. Ele se encostava em Ada, um ronronar grave saindo de seu peito. Um som que dizia: eu estou aqui. Mesmo com medo, estou aqui. A reviravolta veio de onde menos se esperava, do vilão de serpentes. Em meio ao caos, uma nave discreta e cheia de espinhos pousou nos jardins devastados do palácio. Dela saíram Skeletor e Yvalin, mas não para atacar. Skeletor estava visivelmente agitado, seu cílio ósseo tremendo de raiva pura. Patéticos, ele bradou, ignorando os guardas que apontavam lanças para ele. Esses artefatos ambulantes ousaram invadir meu planeta. Eles se infiltraram no meu covil e neutralizaram o cajado de Hordak. Yvalin, ao seu lado, parecia mais intrigada que furiosa. Sua tecnologia anula não apenas a magia de Grayskull Randor, anula qualquer energia mágica de ordem superior. É uma ameaça existencial para tudo o que somos. Foi Teela quem, com desdém, lançou a verdade nua e crua. Então, o grande senhor do mal também foi reduzido a um problema de logística. O olhar que Skeletor deu a ela poderia ter derretido aço, mas então seus olhos cavernosos pousaram em Adam. E pela primeira vez, não havia desprezo neles, mas um reconhecimento horrendo e compartilhado. Parece, princesinha, que seu garoto propaganda e eu estamos no mesmo time miserável agora, derrotados por máquinas de calcular. Uma reunião de crise foi convocada na sala de guerra. De um lado, Randor Manatarmes, Teela e Adam. Do outro, Skeletor e Yvalin. Uma presença incômoda e venenosa. Orko flutuava no meio, um símbolo da confusão geral. Precisamos de informações, disse Manatarmes, batendo um mapa holográfico. Onde está sua base? Qual é sua fonte de energia? Perguntas óbvias, fabricante de armas. Rosnou Yvalin. Meus escudos místicos detectaram que eles se alimentam de uma forma de energia de ponto zero, extraída do próprio vácuo do espaço-tempo. São autossuficientes. E sua base principal é a nave Mi, que fica em uma órbita geoestacionária invisível aos seus sensores mágicos. Todos olharam para ela, surpresos. O quê? Ela disse, erguendo uma sobrancelha perfeita. Só porque luto do lado da escuridão não significa que sou estúpida. Eles são um insulto à própria noção de poder. Foi então que Adam falou. Sua voz estava rouca, mas não era mais a voz do príncipe mimado. Era plana, analítica. Eles nos estudaram, catalogaram nossa força, nossa magia. O algoritmo disse que eu era previsível. Eles esperam um ataque frontal, de força ou de magia. Ele ergueu os olhos, e neles havia um novo brilho. Não o brilho do poder de Grayskull, mas o brilho frio da percepção. O brilho de Adam, o estrategista. Então, não podemos dar a eles o que esperam. Duncan, você construiu o dragão automático para mineração. Pode ser reprogramado para uma escavação silenciosa? Manatarmes franziu a testa. Sim, mas e você, Yvalin? Adam continuou virando-se para a bruxa. Você disse que seus escudos detectaram eles. Isso significa que por um breve momento sua magia funcionou antes de ser neutralizada. Você pode criar um pulso mágico
de curta duração, algo brilhante, barulhento, que pareça um ataque desesperado, um sorriso lento e perigoso apareceu nos lábios de Ivalin. Posso, um belo fogo de artifício de pura energia do caos. Faça, disse Adam. Vamos dar a eles um espetáculo. Enquanto todos os sensores mágicos deles estiverem focados nesse pico de energia previsível. Ele apontou para o mapa, abaixo do local onde a nave-mãe estava. O dragão automático cavará, não para atacar a nave, para perfurar o solo até as cavernas de Zakar, onde as energias geotérmicas são tão brutas que interferem em qualquer scanner, mágico ou não. Um silêncio caiu na sala. Era um plano, não de um herói, mas de um tático. Usava a magia como isca, a tecnologia como ferramenta e o terreno como aliado. Skeletor riu, um som seco e ossudo. Olhe só. O gatinho finalmente mostrou suas garras. E garras afiadas, devo admitir. Muito bem, príncipe, mas saiba isto. Quando esses trastes metálicos forem poeira, você e eu ainda teremos nossa conta a acertar. Preocupação para depois, disse Adam, mantendo o olhar frio. Teela, você comanda a guarda na superfície, coordenando a falsa retirada. Orco empinou-se, esperando uma ordem grandiosa. Você fica comigo. Sua magia é imprevisível, em um campo onde a lógica reina. Talvez a única coisa que eles não possam calcular seja o puro acaso. Pela primeira vez desde a invasão, um fio de esperança, tênue e frágil, nasceu no coração de Eternia. Não nascia da força, mas de uma ideia e do homem que todos haviam subestimado. O plano de Adam pode funcionar, uma isca mágica, uma ferramenta tecnológica e um esconderijo nas profundezas. É genialidade ou desespero? Comente abaixo com o que você acha que será o maior obstáculo, a lógica deles ou a aliança com o mal. A batalha por Eternia não será vencida com músculos, mas com astúcia. Na próxima parte, a Aliança das Sombras, veremos o plano em ação e o preço que Adam terá que pagar para liderar. O que você está disposto a sacrificar quando não há heróis à vista? O próximo capítulo decidirá o destino de um reino. A noite em Eternia nunca fora tão escura. As estrelas pareciam apagadas pelo brilho fantasmagórico da nave cibernética. Um olho frio e prateado pairando no céu. No vale, abaixo do castelo de Grayskull. O ar vibrava com a tensão silenciosa de um plano que dependia do equilíbrio perfeito entre traição e esperança. Adão observava de um penhasco oculto, vestindo agora uma roupa prática de couro escuro, emprestada dos armazéns de Maat-Armis. A espada do pobre, pesada e fria, ainda estava em suas costas. Um lembrete, não uma ferramenta. Ao seu lado, Cringer permanecia imóvel, sua respiração controlada. O medo não havia ido embora, mas agora era canalizado em uma vigilância aguçada. Pronto, sussurrou Adam, mas para si mesmo. O tigre encostou a cabeça em sua perna, um gesto de confiança silenciosa. Na clareira principal, o espetáculo começou. Ivalin ergueu seus braços, e o ar em volta dela começou a se contorcer. Sua magia, normalmente um fluxo sinistro de energia púrpura, foi forçada a uma explosão bruta e colorida. Ela não tentava controlá-la, apenas detoná-la. Raios de energia verde, púrpura e carmesim explodiram em direção ao céu, formando uma cúpula de luz caótica e barulhenta que iluminou a noite como um falso amanhecer. Isso! Gritou o Skeletor de sua posição, com um misto de deleite e amargura. Deem-lhes uma prova do poder que não podem controlar, Lin. Faça-os tremer diante do caos que rejeitam. Imediatamente, como previsto,
Dezenas de naves de sondagem cibernéticas desceram da nave-mãe, convergindo para o local. Seus scanners vermelhos varriam a área, focados totalmente na anomalia mágica. Era a isca perfeita. Enquanto isso, nas profundezas, o dragão automático de Manatarmes rugia em silêncio. A enorme broca mecânica, guiada remotamente por Duncan de uma caverna lateral, penetrava a rocha com uma precisão cirúrgica. A bordo, em um compartimento apertado e sujeito a trepidações, estavam Teela e 2 de seus melhores guardas. Temperatura aumentando, disse Teela, observando um medidor. Estamos nos aproximando das correntes de fogo de Zakar. Preparem os trajes de isolamento. Ela não mencionou o nó de ansiedade em seu estômago. Confiar em um plano de Adam era algo novo. Confiar que Skeletor manteria sua palavra era suicídio. E ainda assim, ali estava ela. De volta à superfície, o plano começou a desviar. O algoritmo primário não era tolo. Enquanto 90% de seus recursos analisavam o ataque de Ivalin, uma unidade menor e furtiva começou a escanear o perímetro em padrões aleatórios. E um desses padrões levou-os diretamente à entrada da caverna onde Manatarmes e Orko operavam o controle remoto. Au! Balbuciou o Orko, vendo pontos vermelhos se aproximando em sua tela de cristal mágica que, milagrosamente, ainda funcionava dentro da caverna. Senhor Manatarmes, temos companhia. Duncan praguejou. Adam, precisamos de uma distração secundária. Agora, no penhasco, Adam viu os pontos de luz se movendo no mapa tático. Seu coração acelerou. Eles não tinham mais isca. A menos, ele olhou para Cringer, depois para a espada do poder inerte em suas mãos. Uma ideia terrível e brilhante surgiu. Orko, ele sussurrou no comunicador. Eu preciso que você faça a coisa mais Orko possível. Algo totalmente sem sentido. Não é para funcionar. É para confundir do que você está falando, Adam. A voz aguda de Orko respondeu. Jogue um feitiço para fazer chover peixes. Ou para fazer minhas botas cantarem. Qualquer coisa. Mas faça isso, vindo de uma localização diferente da caverna. Use seus truques de teleporte, mas fale pela metade. Deixe um rastro mágico caótico e óbvio. Orko ficou em silêncio por um segundo. Isso é a coisa mais inteligente que você já me pediu para fazer. Poucos segundos depois, do lado oposto do vale, uma explosão de luz rosa brilhou dela. Começaram a chover. Sapatos de borracha. Eles quicavam nas rochas, com um som ridículo. Simultaneamente, a voz desafinada de Orko ecoou, cantando o hino real de Eternia em tom de rap. Era um caos tão absurdo, tão completamente fora de qualquer parâmetro lógico, que as unidades cibernéticas pararam. Seus pontos de luz vermelha piscaram, confusos. Por um momento precioso, sua busca padrão foi interrompida. Foi o tempo suficiente. O dragão automático irrompeu em uma vasta câmara subterrânea banhada por um rio de lava e cristais energéticos pulsantes, o coração das cavernas de Zakar. A interferência era tão forte que todas as comunicações com a superfície foram cortadas. Eles estavam isolados e, pela primeira vez, invisíveis. Na superfície, com o espetáculo de Ivalin chegando ao fim, Skeletor se aproximou de Adam. O cheiro de ossos velhos e energia maligna envolviam. Um truque divertido com o Troll, mas não se iluda, príncipe. Isso não faz de você um líder, faz de você um malabarista. Adam não se virou. E o que você é, Skeletor? Um espectador? Eles neutralizaram seu cajado. Você é tão obsoleto para eles quanto eu. O insulto deveria ter causado fúria. Em vez disso, Skeletor emitiu um som pensativo, obsoleto. Talvez
mas não derrotado. Você planeja esconder seu povo nas cavernas. Um movimento de sobrevivência. Covarde, mas inteligente. Mas e depois? Você vai viver nas sombras, esperando que se cansem? Qual é a sua sugestão? Adam respondeu, seus olhos ainda fixos no horizonte. Contra-atacar, rosnou Skeletor. Usar o abrigo, não para se esconder, mas para lançar um ataque que eles não preveem. Você pensa como um rato assustado. Pense como um predador. Aquelas palavras ecoaram na mente de Adam. Skeletor estava certo. Sobreviver não era o bastante. Eternia não podia viver no subterrâneo. E então veio a peça final do quebra-cabeça. Uma memória da feiticeira de muito tempo atrás. O poder de Grayskull não é apenas força, Adam. É vontade. É a capacidade de moldar a realidade através do coração do herói. E se a supressão cibernética não bloqueava o poder? E se ela apenas redefine sua expressão? Eles esperavam força bruta. Eles catalogaram a magia. Mas e a vontade pura? A capacidade de alterar o plano, de improvisar, de sentir? Isso não estava em seus algoritmos. Você está certo, Adam disse de repente, virando-se para Skeletor. O Senhor do Mal recuou um passo, surpreso. Precisamos atacar, mas não com força ou magia. Precisamos infectá-los. Skeletor ficou em silêncio. Continue. Eles anulam a energia mágica pré-definida. Mas e algo que não é energia? E se dermos a eles um vírus emocional, um paradoxo de sentimento que seus sistemas lógicos não possam processar? Skeletor riu, um som verdadeiramente aterrorizante e genuíno. Agora você está falando minha língua, garoto. Corromper a lógica com o caos. É poético. Mas como? Adam olhou para espada. A feiticeira uma vez me disse que a espada é um canal. Talvez eu não possa canalizar força, mas possa canalizar algo mais, algo que venha não dos músculos de He-Man, mas da experiência de Adam. No subsolo, Teela e seu grupo exploravam as cavernas. Foi então que encontraram algo que fez seu sangue gelar. Pinturas ancestrais nas paredes mostrando não a glória de Grayskull, mas sua queda, uma raça anterior, parecida com os cibernéticos, tentando fazer o mesmo, erradicar a magia. Eternia havia sobrevivido não pela força, mas por se esconder, por adormecer. Os cibernéticos de agora eram os mesmos. Eles haviam voltado para terminar o trabalho. A mensagem era clara: esconder-se era apenas adiar o inevitável. A única saída era enfrentá-los. E para isso, precisariam de uma arma que não fosse força nem magia. Precisariam de um milagre. E em Eternia, milagres tinham um nome: Grayskull. Mas talvez, pela primeira vez, Grayskull precisasse de um novo tipo de herói para realizá-lo. Adam planeja infectar os cibernéticos com emoção, um paradoxo que sua lógica não pode processar. Você acha que isso pode funcionar? Comente abaixo com: o caos vence ou a lógica impera. O estágio final está armado. A sobrevivência não é mais o objetivo, é a vitória ou a aniquilação. Na parte final, o preço da vontade, Adam enfrentará o algoritmo primário, não como He-Man, mas como a soma de tudo que é. Príncipe estrategista amigo. E acima de tudo, um homem disposto a sacrificar sua própria lenda para salvar seu lar. O verdadeiro poder está prestes a ser revelado. O ar nas cavernas de Zakar era pesado, cheio do cheiro de enxofre e do zumbido de energia bruta. A luz pulsante dos cristais, a expressão de Teela era de horror resignado ao mostrar a Adam e aos outros as pinturas ancestrais. Eles voltaram, ela disse. Sua voz
ecoando na câmara. Não é a primeira vez. É a última rodada de um jogo que começou há milênios. Nossos ancestrais se esconderam. Nós não podemos. Manatarmes examinou os hieróglifos com seu scanner portátil. Os registros falam de uma fonte primordial, o coração da magia de Eternia. Não é Grayskull, é algo anterior, algo que deu origem a Grayskull. Eles a chamavam de o berço da vontade. E onde fica? Perguntou Adam, uma centelha de urgência em seus olhos. Segundo isso, Duncan respondeu, apontando para um mapa estelar rudimentar, no ponto exato onde a nave deles está orbitando. Não é uma coincidência. Eles estão bloqueando ela, suprimindo-a na fonte. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Os cibernéticos não eram apenas arquivistas. Eram cirurgiões cósmicos, removendo um tumor da realidade. A livre vontade, a emoção, o imprevisível que a magia representava. Eternia era o tumor. Foi então que a feiticeira apareceu, não como um holograma, mas como uma aparição física, translúcida e desgastada, dentro da própria caverna. Seu poder estava sendo drenado. Adam, sua voz era um sussurro desesperado. O cerco se fecha. Eles desenvolveram um algoritmo final, o protocolo de erradicação total. Em poucas horas, ele será ativado. Ele não dissipará a magia. Ele reescreverá as leis fundamentais desta realidade. Tudo que é vivo, orgânico, emocional, será transformado em puro código estático e lógico. Eternia se tornará uma memória em um banco de dados. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Skeletor parecia atordoado. Ser derrotado era uma coisa. Ser apagado era outra. Como paramos isso? Adam perguntou. Sua voz incrivelmente calma. Só há um jeito, a feiticeira disse. Seus olhos brilhando com uma tristeza infinita. O protocolo é executado a partir do núcleo da nave-mãe. Alguém deve chegar até ele. E, para isso, essa pessoa deve passar pelo campo supressor. Deve entrar na nave completamente destituído de poder mágico. Um humano comum. Um alvo insignificante que seus sistemas de defesa ignorarão como lixo biológico. Ela fez uma pausa. Mas, uma vez dentro, próximo ao núcleo, essa pessoa deverá reativar sua conexão com a fonte, deverá despertar a vontade primordial dentro de si, bem no coração da máquina que a suprime. Será como acender uma vela no centro de um furacão. O estresse será inconcebível. O corpo físico pode não suportar. Todos entenderam. Era uma missão suicida. E apenas uma pessoa naquela sala era, no fundo, um humano comum. Adam. Teela deu um passo à frente. Não há outra maneira. Nós atacamos com tudo o que temos. Criamos uma distração maior e seremos calculados e aniquilados em 0,3 segundos. Skeletor interrompeu, sua voz estranhamente, sem sua habitual arrogância. A bruxa está certa. É uma jogada de um homem só. Uma jogada estúpida, desesperada e com uma probabilidade de sucesso tão ínfima que é quase poética. Ele olhou para Adam. É exatamente o tipo de coisa que um herói faria. Adam não olhou para Teela, para Duncan, nem para Orko. Ele olhou para Cringer, o grande tigre, aproximou-se e colocou sua cabeça sob a mão do rapaz. Um ronronar grave saiu de seu peito. Eu vou com você. Não, Adam sussurrou. Desta vez, não. Desta vez, você fica e os protege. Você é o bravo. Lembra? O olhar que eles trocaram continha uma vida inteira de amizade e entendimento. O plano era de uma simplicidade
aterradora, usando um dos veículos de transporte silenciosos de Manhattan Arms. Adam seria lançado até a base do raio de transporte da Navime, um local de lixo e descarte, pouco vigiado. A partir dali, ele teria que se infiltrar, sozinho. Enquanto se preparava, Orko flutuou até ele. Eu gostaria de dar a você um feitiço de boa sorte, mas provavelmente sairia um peixe na sua cabeça. Adam sorriu, um sorriso verdadeiro e cansado. Orko, você já me deu a única coisa que importa. Você me mostrou que o inesperado pode ser uma arma. Obrigado. O troll mágico soluçou, envolvendo Adam em um abraço desajeitado. Teela se aproximou por último. Ela não disse nada por um longo momento. Então, com um gesto decisivo, tirou seu bracelete de guerreira, menos um símbolo de sua posição, e o prendeu no pulso de Adam. Para você lembrar, ela disse, sua voz rouca, que não está lutando só por um reino, está lutando por seu lar. Ele acenou com a cabeça, sem conseguir falar. A infiltração funcionou. O veículo, camuflado com fragmentos de destroços cibernéticos coletados por Manhattan Arms, passou despercebido. Adam, vestindo um traje de neutralização térmica e de sinais, rastejou por dutos de serviço e passarelas desertas. A nave era um pesadelo de geometria perfeita e silêncio absoluto, interrompido apenas pelo zumbido baixo de máquinas e os passos robóticos de guardas. Seu coração batia forte, mas sua mente estava estranhamente calma. Ele era apenas Adam, sem poder, sem lendas, apenas um homem com uma missão. Ele chegou ao núcleo de controle primário. Era uma câmara esférica, no centro da qual flutuava um cristal de geometria impossível, pulsando com dados de luz pura menos o algoritmo primário em sua forma física. Ao seu redor, hologramas mostravam a contagem regressiva do protocolo de erradicação. 0 e 3, 47, 46, 45. Adam saiu das sombras. Imediatamente, sensores o identificaram. Intruso biológico, nível de ameaça, insignificante. A voz do algoritmo ecoou. Eliminação automática acionada. Armas surgiram das paredes. Era agora ou nunca. Adam fechou os olhos, não para pedir força, mas para se lembrar. Lembrou do sorriso de seu pai, o rei Randor, durante uma aula maçante de etiqueta. Lembrou do som do riso de Teela durante um treinamento, antes das responsabilidades a terem endurecido. Lembrou da lealdade inabalável de Cringer, mesmo no meio do medo. Lembrou da paciência infinita de Manhattan, ensinando-o sobre engrenagens, não sobre espadas. Lembrou do caos tolo e amoroso de Orko. Lembrou até do ódio estridente de Skeletor, porque era uma paixão, uma emoção fervilhante, viva. Ele não ergueu a espada. Ele a segurou contra seu peito, como um cajado, e então sussurrou, não um grito de poder, mas uma afirmação de identidade pela UBUNT, ADDET e ERN, e a nada aconteceu. Nenhuma explosão de luz, nenhum músculo inchando. As armas cibernéticas carregaram, mas dentro do núcleo, algo estranho ocorreu. O fluxo de dados, perfeito, vacilou. Um padrão imprevisível surgiu. Uma sequência que não seguia lógica, que era puro sentimento. Era a lembrança de Adam, sua experiência, seu coração, sendo canalizado não como magia, mas como informação pura. Um vírus de emoção humana crua. O algoritmo primário parou. Contaminação. Nos dados primordiais, paradoxo detectado. O sistema não pode processar. Saudade, amizade, sacrifício são variáveis sem valor lógico. A contagem regressiva parou em 0 e 1,15. Paradoxo.
causando falha em cascata. O protocolo de erradicação é ilógico. A premissa é falha. A existência orgânica não é um erro a ser corrigido. É um estado alternativo de ser. Luzes de alerta piscaram em vermelho por toda a nave. A voz do algoritmo, antes monotônica, agora soava confusa, quase angustiada. Erau, que é coragem. Defina amor. Insira parâmetros lógicos para a esperança. Impossível. Impossível sistema. Esse ubirr, a err, erre, a err, a nr, a nd. O Adam caiu de joelhos, suando sangue pelos poros, o esforço de manter a conexão sendo mais do que seu corpo físico podia aguentar. Mas ele continuou. Ele despejou tudo: a dor, a alegria, a dúvida, a determinação, com um clarão cegante de luz branca e um som de vidro infinito quebrando. O algoritmo primário desintegrou-se. O cristal, núcleo, rachou. Ao seu redor, as telas com a contagem regressiva se apagaram. A nave inteira parou de zumbir. O campo supressor, que envolvia Eternia, desapareceu. No castelo de Grayskull, a feiticeira sentiu o retorno do poder e caiu de joelhos, chorando. Na superfície, Skeletor olhou para o céu, enquanto a nave Mi começava a desintegrar-se silenciosamente, sem explosão, apenas deixando de existir. Ele fez isso, sussurrou Ivalin, incapaz de esconder o choque. Sim, respondeu Skeletor, sua voz contendo um fragmento de algo que poderia ser respeito, usando a única arma que não tínhamos. Agora, vamos embora. Temos um novo mundo para reconsiderar. Adam foi resgatado da nave em colapso por Manatarms e Teela em uma nave de resgate. Ele estava inconsciente, pálido, mas vivo. Em suas mãos, ainda cerradas, estava a espada do poder. E ela não estava fria. Tinha um leve calor, como o de um coração batendo. As semanas seguintes foram de reconstrução. Eternia estava salva, mas mudada. A ameaça havia sido de um tipo que nenhum músculo poderia ter enfrentado. No terraço do palácio, Adam olhava o pôr do sol, a espada ao seu lado. Cringer estava deitado a seus pés. Teela se juntou a ele. O povo quer ver Reman, ela disse suavemente. Eles querem comemorar. Adam sorriu, um sorriso tranquilo e maduro. He-Man os salvou da força bruta. Adam os salvou de si mesmos. Por hoje acho que Adam é suficiente. Ele olhou para a espada. A feiticeira me disse que o poder se adaptou. A espada não é mais apenas uma chave para a força. É um canal para a vontade de Eternia. Minha vontade. Ele a ergueu, mas não para se transformar, para sentir, e da ponta da lâmina emanou não um raio de poder, mas um cálido brilho dourado que tocou uma flor murcha perto dele. A flor se reergueu, desabrochando em cores vibrantes. Ele não era mais apenas o homem mais poderoso do universo. Ele era seu coração mais resiliente. E talvez, para Eternia, isso fosse muito melhor. Esta história nos lembra que nossa maior força nem sempre é o que mostramos ao mundo, mas o que cultivamos dentro de nós, nossa resiliência, nossa empatia e nossa vontade de proteger o que amamos. Se você chegou até aqui e esta jornada de Reman tocou seu coração, deixe seu comentário dizendo qual momento mais te marcou. Compartilhe este vídeo com quem também acredita que os verdadeiros heróis são feitos de coragem interior. E inscreva-se no canal para mais histórias épicas que vão direto à alma próxima semana. E se o maior perigo para os Thundercats não viesse de Mamha, mas de dentro do próprio olho de Thundera? Uma história sobre legado, sacrifício
e o preço da imortalidade. Não perca!